Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione e hoje, junto com o professor Natan, junto comigo aqui, sejam todos bem-vindos, em nome da Secretaria da Educação, para mais uma aula de História. Hoje nossa aula 73, Império Romano. Vamos fechar aí, vamos ter uma trilogia sobre esse tema. Hoje comentamos então o trabalho do governo de Otávio Augusto, ou que nós chamamos de primeiro imperador. Temos dois recados muito importantes antes de começarmos a nossa aula. Vocês lembram daquele link de presença? Não há mais, né? Agora, a atividade é quem computa a sua presença, é quem lhe dá a presença. Por isso é muito importante, galerinha. Façam a atividade obrigatória do Classroom. Segundo recado, para nós finalizarmos aí, vocês assistem às aulas pela televisão, pegam o material impresso da escola, parabéns, estão estudando, essa é a parte bacana. E, poxa vida, gostaria de deixar um convite para vocês conhecerem todo esse universo tecnológico que nós chamamos aí de Aula Paraná. Vocês conhecerem todas as ferramentas, um estudo bem legal que vocês podem, quem pode, quem tem condições, quem tem acesso tecnológico, deixo esse convite para vocês conhecerem. Não se preocupem, não vai cancelar as notas de vocês do material impresso. Vamos lá? Dobre as mangas, como diria o nosso jargão. Aperte o cinto, segure a poltrona, embarque nessa, vamos juntos. Vou apresentar para vocês os 3 objetivos da nossa aula. Compreender o segundo triunvirato. Na aula passada vocês viram o primeiro. No contexto da crise republicana e sua relação com a formação do Império. Próximo, identificar as principais características do governo de Otávio Augusto. E por último, não menos importante, como diria Walter Benjamin, caracterizar a Pax Romana. É Pax mesmo, mas com X, não é com Z, professor? Vamos ver exatamente isso, mas o significado é o mesmo. Criada no governo de Otávio Augusto. Na aula passada vocês viram comigo. A aula 7.2, poxa vida, poderoso exército de elefantes de Aníbal, as guerras púnicas, a revolta de Espartaco e a ascensão dos militares romanos. Nesse último item, eu lembro que nós já começamos a destrinchar como que depois, após a reforma de Mário em 111, os generais começam a ter um poder muito grande dentro do Império Romano, dentro da Roma República, e são eles, exatamente eles, e esse poder dos generais que começam a desestabilizar a política da Roma República, porque os soldados do exército eram extremamente fiéis aos generais e deixam de ser fiéis ao Senado, deixam de ser fiéis à ideia da política dos cônsules, a política da República. Não quer dizer que os generais também não tivessem, alguns inclusive, uma carreira política dentro, eram cônsules até mesmo, Alguns pretores, como vocês viram junto comigo. Ou seja, também eram de origem patrícia. Alguns eram, alguns não eram. Nessa aula de hoje vocês vão estudar comigo. Começamos sobre o Coliseu, depois o segundo triunvirato. Vocês terminaram na aula passada a morte de Júlio César, e hoje nós vamos ver então o segundo triunvirato. Depois, o governo de Otávio Augusto, considerado o primeiro imperador de Roma. E terminamos com o tema Pax Romana. É assim mesmo, Pax Romana. Vamos lá? A gente sempre começa nossas aulas fazendo uma problematização. Agora vocês são os nossos historiadores da nossa aula. Galerinha do 6º ano, vocês saberiam dizer para mim do que se refere essa imagem? Não sei, professor, mas agora está quebrado, né? Concordo. Mas eu gostaria que vocês observassem até um pouco mais a técnica de construção dela, um sistema de círculos, Na verdade são 3 andares construídos, não um sobre o outro, não, um após o outro. Nós temos o primeiro andar, como se fosse, Aí depois vem uma espécie de um segundo andar, que vocês conseguem observar aqui. E o terceiro, que era mais alto, sempre numa sequência de altura, vinha o último andar. Vocês viram na aula passada comigo, inclusive, que a técnica de construção etrusca não utilizavam vigas, ainda não existe esse tipo de construção civil como utilizamos hoje, com armações, com vigas, colunas, cimento, concreto, a estrutura de ferro, era na base dos arcos, por isso essas entradas, porque é isso que sustenta os andares dessa construção, é uma técnica etrusca. Agora eu trago uma outra imagem e observe essa agora, é um mosaico, vocês vão, galera aqui do estudo dando foco bem detalhado para nós, são pequenos, como se fossem fragmentos,
de pedras coloridas que fazem um desenho. É uma técnica romana, de origem romana, de arte, que nós chamamos de mosaico. Você saberia dizer o que está sendo representado? Qual seria o espaço onde esse tipo de atividade acontecia? O que seriam esses escudos? São guerreiros? Eu lembro que o professor Roberto já comentou alguma coisa na aula passada. Bom, primeiro, essa imagem é o Coliseu. Fica em Roma, capital da Itália, né? Hoje é um baita ponto turístico. É uma arena. Trata-se, essa segunda imagem, esse mosaico, trata-se de uma luta de gladiadores no Coliseu, né? Então é possível, o Coliseu era uma arena, uma espécie de um anfiteatro multiuso para vários tipos de entretenimento, inclusive as lutas de gladiadores, que aconteciam. Lutas extremamente violentas, era um UFC armado da época, guardando as medidas proporções. Pensem esses jogos de lutas que nós temos hoje, né, esses eventos de luta. Imagine esses caras armados, imagine os atletas que são escravizados, na verdade, utilizados para isso. Eles eram comprados, inclusive, pelos animadores para fazer esse tipo de evento. As pessoas ou pagavam ou até mesmo tinham entradas livres, tinham apostas, que você poderia apostar em qual poderia ganhar a luta, né? E normalmente, né, saíam até mesmo machucados e alguns, inclusive, acabavam terminando, né, em morte, porque eram esportes extremamente violentos. Era uma principal arena de esportes e anfiteatro de Roma, inaugurado em 82 d.C., com capacidade de até 50 mil pessoas. Galera, ainda não deu 2.000 anos, né, mas há quase 2.000 anos atrás, um anfiteatro, uma arena multiuso para 50 mil habitantes. Hoje, nossos estádios, alguns maiores aí, passam disso, né? Tudo bem, mas para quase 2.000 anos atrás, um anfiteatro para 50 mil pessoas, guardando as medidas proporções, é o verdadeiro Maracanã, é o verdadeiro Santiago Bernabéu, lá da Roma Antiga. Com capacidade para 50 mil, as arenas eram muito comuns nas cidades e províncias romanas, mas essa do Coliseu era maior, com certeza. Era uma das diversões mais populares de Roma, né, as lutas de gladiadores, considerada, inclusive, que mais as pessoas mais simples que gostavam de assistir, mas os nobres também iam assistir, sim, principalmente para a plebe, que assistia a jogos de luta entre gladiadores. Vimos nas aulas anteriores que, assim como Espartaco, os gladiadores eram escravizados, prisioneiros de guerra que eram usados para várias modalidades de luta de gladiadores. Existe, até hoje, um verdadeiro mistério que os historiadores não conseguem decifrar. Como que conseguiram, numa determinada data, para comemorar, inclusive, lá um dia festivo dos deuses, eles conseguiram transformar isso numa piscina, uma super mega piscina, fecharam, né, e fizeram uma espécie de uma modalidade aquática, botaram pequenos barcos simulando batalhas navais ali dentro. Dá para vocês imaginarem que loucura! Os espectadores vibrando com os gladiadores em cima dos barcos, com as suas espadas, lanças, né, flechas, lanças, enfim. Imagina, e até hoje o grande mistério, como conseguiram fazer isso? Porque enfim, quem pode, quem tem acesso, coloquem lá, Coliseu. Vem a parte de baixo, que bacana dela. Tinha vários porões, inclusive ficavam os escravizados, eram utilizados animais, ursos, leões, também contra gladiadores. Que perigo, né? Então, assim, tinham vários setores embaixo, né, que inclusive subiam alguns gladiadores. Então, era um sistema assim, impressionante, né, com manivelas, né, com correntes que erguiam, né, a arena, o palco se abria, tudo mais. Era tudo uma estratégia mecânica assim, muito interessante. E como que eles conseguiram fazerem essa modalidade aquática? Até hoje é o grande mistério. E agora é com vocês. O que era o Coliseu? Quais eram as finalidades das arenas romanas? Daqui a pouquinho voltamos. Caprichem aí.
Voltei. Vamos lá. O Coliseu era uma arena construída no centro de Roma, 80 ou 82. Demorou 10 anos de construção. Para a época, vocês vão ter essas aulas futuramente sobre a arquitetura e engenharia romana. Vocês vão ver uns sistemas de guindastes para eles construírem e erguerem, inclusive, essas placas, né? E esses pedaços de pedras, tijolos para fazerem os arcos e tudo mais. Vai ser muito bacana, não percam as próximas aulas sobre a arquitetura romana. Arenas eram um espaço de multiuso, gostei do termo, para as diversões dos romanos, como as lutas de gladiadores, teatro, entre outras atrações. Dentro do Coliseu, muitos cristãos, logo após, entendemos como os cristãos, quem, né? Fiéis que se converteram dentro do Império Romano, logo após a morte de Jesus Cristo, eles se converteram ao cristianismo, seguiam e professavam a fé cristã. E era proibido, no início, inclusive, durante o Império Romano, a professar a fé cristã. Afinal, vocês viram, ou ainda vão estudar mais com o professor Roberto, que tinha a religião oficial do Império Romano, que era politeísta. Saturno, Minerva, Júpiter, deus Urano, né, todo o panteão, né, o conjunto de deuses romanos, e como que vai aceitar uma nova religião? Então era proibida. Né? Era liberado o judaísmo dentro daquele local porque tinha toda uma questão diplomática ou de domínio romano para pagamento de tributos, mas liberar outras religiões não liberavam. Muitos cristãos acabaram, quando não tinha até uma espécie de um acordo dentro dos romanos, né? Poderia se perguntar 3 vezes para um cristão se realmente ele era cristão, ele realmente acreditava ou professava a fé cristã. Se ele confessasse as 3 vezes, sim, eu sou cristão, ele seria preso, julgado e jogado no Coliseu para os leões, enfim, os ursos, né? Verdade, né? Como uma forma de pena de morte e ao mesmo tempo também para animar as pessoas. Ao mesmo tempo chamava atenção, as pessoas olhavam aquilo, como é que pode? Essa pessoa teve coragem de dizer que era cristã, não quis, como diz o outro, negar, e ainda por cima o leão ali comendo e o cara todo faceiro da vida, feliz, alegre. Quem que é esse tal de Jesus Cristo? E é bem nesse ponto que começam as ideias de Jesus Cristo proliferar, né? Produzir mais fiéis quando eles veem esses tipos de testemunhos. Vamos lá, vamos para a nossa aula. Segundo triunvirato. Vocês viram, com a morte de César formou-se o segundo triunvirato. Lembraram daquela cena, até tu Brutus, dentro do Senado? Pois bem, o sobrinho, neto nós podemos chamar, o herdeiro de Júlio César, chamado Otávio, não cometeu o mesmo erro do tio. Montou um segundo triunvirato, vocês lembram daquele primeiro com Júlio César, Crasso e Pompeu. O segundo era Otávio, Marco Antônio e Lépido. A ideia deles é fortalecer para diminuir o poder do Senado, mas acabam que eles depois vão começar a disputar o poder também entre eles. Afinal, não dá para dar 3 pessoas disputando o poder, né? Dá para 3 ficarem no poder, então eles resolvem fazer uma disputa de poder. Marco Antônio consegue, inclusive, rapidamente derrotar Lépido, e daí vem a história de Otávio disputando o poder contra Marco Antônio. Né? Inclusive, a disputa colocou as tropas de Cleópatra, que era a rainha, considerada a última rainha do deserto, eu ia falar, não deixa de ter lá também, do Egito, que tinha, inclusive, casado, né, com Marco Antônio. Aqui essa estátua é de Otávio Augusto, ainda não, aqui já é Augusto, né? Sobrinho de César, autor desconhecido, Museu do Vaticano. No museu, eu ia falar Oscar Niemeyer, no Museu Egípcio Rosa Cruz, fizeram vamos chamar uma cópia, né? Muito bacana, vale a pena vocês darem uma pesquisada na internet. Bom, no segundo triunvirato, Otávio ficou com o Ocidente, Marco Antônio com o Oriente e o Lépido com a África. O Lépido rapidamente vai ser derrotado, e o Otávio, defensor das tradições romanas, vai acusar Marco Antônio de ser considerado um traidor de Roma por ter casado com uma rainha egípcia, no caso, a Cleópatra. Estratégias de poder. Nessa, vocês estão vendo aqui um relevo com escrita grega, com Cleópatra sendo representada como um faraó, apresentando oferendas à deusa Ísis. Essa aqui está no Museu de Londres. E aí que as tropas vão então entrar em batalha. Essa aqui é a batalha de Acácio, ou as tropas de Otávio, navios de Otávio contra de Marco Antônio.
acabam terminando com uma batalha de Acácio em 31, quando o exército de Caio Otávio invade o Egito e transforma numa província romana. Marco Antônio e Cleópatra se suicidam. Aí, meus amigos, vocês podem se divertir na internet. Colocam lá, é verdade a história que a Cleópatra, né, pegou as duas anacondas lá para cometer o suicídio. É verdade que o Marco Antônio morreu abraçado com a Cleópatra. Lendas e mitos e mais litos sobre a história desses dois. Mas é bacana, quem pode, quem tem acesso, coloquem aí, história de Marco Antônio e Cleópatra, quem pode pesquisar na internet, vale a pena vocês também se divertirem um pouquinho junto comigo nessa história. Copie seu caderno. Quem formou o segundo triunvirato? Como Otávio acusou Marco Antônio de traição de Roma? Ficou legal essa pergunta. Daqui a pouquinho nós voltamos. Caprichem. Voltei, vamos lá.
Corrigindo, com a morte de César, formou-se o segundo triunvirato, três generais. Integrado pelos generais Otávio, Marco Antônio e Lépido. Marco Antônio casa-se com a rainha do Egito, Cleópatra. Otávio apresentando-se como defensor das tradições romanas. Claro que é uma estratégia política aqui, né? Acusar Marco Antônio de ser um traidor de Roma, quando ele resolveu casar-se com Cleópatra. E aí que Otávio Augusto e seus soldados vencem as forças de Marco Antônio, pondo fim à República. Ele marcha para Roma, uma espécie de um triunfo, que daqui a pouquinho vocês vão estudar junto com o professor Roberto, que significa esses termos. Triunfo é quando eles faziam a marcha triunfal, o general era liberado a entrar em Roma. Não que o Senado gostasse da ideia de ver Otávio marchando com seu super exército, 30, 40 mil soldados legionários para Roma. Mas, nesse caso, o Otávio está indo realmente para pedir, né, para solicitar o seu poder, inclusive dentro do Senado. Né? Ele está pedindo, inclusive, títulos. Inclusive, um deles, que nós vamos ver, é o de Augusto, que significa a palavra divino. Você aí, galerinha, que está assistindo aí, teu nome é Augusto? Pois bem, saiba que a origem da palavra é de Roma, é romana, e significa divino. Era um título dado a uma pessoa, muito importante em Roma. No caso de Otávio, ele já estava fazendo um processo de divinização, ou seja, se tornando uma espécie de um deus vivo. Não entre um panteão de deuses, mas também já não era mais um mortal. Quando ele se coloca, ele se intitula e recebe esse título do Senado de Augusto, ele está se colocando junto com os deuses, mas não como deuses ainda. Ele ainda está vivo. Quando acontece isso, para as próximas aulas, não perca, chama-se apoteose. Vai ser muito legal essa aula. No Otávio Augusto, ele está fazendo essa estratégia. Eu fico imaginando a cara dos senadores, né? Pessoal, olha, para ele não, como diz o outro, não se vingar da morte do tio, vamos dar esse título aqui, vamos resolver aqui, vamos dar uma arrumadinha aqui no poder dele ali. Só que Otávio Augusto não vai parar, não está ali para negociar o poder, não. Ele quer totalmente o poder. Por isso, né, Otávio Augusto, recebe a condição de imperador a partir de 27 a.C. e estabelece um novo governo, que nós chamamos de império. Então, termina a Roma República em 27 a.C., oficialmente, vamos colocar assim um termo, né? Começa o Império Romano em 27 a.C., quando, inclusive, ele passa a ter o poder de rejeitar leis, convocar o Senado, as assembleias, e intervir militarmente em Roma, ou seja, ele tem poderes plenos em todas as províncias romanas. Aproveitando-se disso, ele promove uma série de reformas importantes. Aí ele no poder, como diz o outro, agora já era, né? Ele vai preparar todo o terreno para fortalecer o poder dele, fortalecer o nome dele e dar continuidade ao projeto de expansão de poder dentro de Roma. Ou seja, ele quer expandir mais ainda os territórios romanos e fortalecer o exército. Porque, afinal de contas, a base do poder dele como imperador é o exército que colocou ele no poder. Primeiro, ele definiu limites do Império Romano e enviou tropas para proteger suas fronteiras. Depois, distribuiu terras aos soldados e trigo para a plebe. Olha que estratégia política. Dá comida para o povo pobre e dá terras para os seus soldados para conseguir sua lealdade e fidelidade. Olha só que jogada de marketing. Depois ele confiou a administração de algumas províncias a senadores, enquanto manteve outras, como a do Egito, que era um importante fornecedor de trigo para Roma, sob sua responsabilidade. Toda a articulação política. Moderniza a cidade de Roma, que na época tinha cerca... Vocês já pensaram Roma com 1 milhão de pessoas há 2.000 anos atrás? Passou a ter um prefeito, um corpo de bombeiro e monumentos que glorificavam o governo. E também todo um sistema de propaganda, colocar monumentos que valorizam, que enalteçam, que coloquem o governo dele como uma coisa legal. Aqui você tem o Fórum de Augusto, inaugurado em 2 a.C., durante o governo dele. No centro da foto está o Templo de Marte. O deus Marte seria uma espécie de deus da guerra. Não por acaso ele é general, não por acaso é o exército que colocou ele no poder. Não foi isso que o professor Roberto falou? Adivinha quem que ele escolheu para ser um dos principais deuses cultuados dentro de Roma, dentro da região do Fórum? Deus Marte, que seria o deus Ares dentro da religião grega. Vocês viram nas aulas passadas, não é mesmo? Os romanos pegaram o panteão grego, panteão é o conjunto de deuses, viu? Como o professor Roberto fala esse termo. E simplesmente fizeram nomeações com outros, né, outras formas de nomeações com essas representações de deuses.
Otávio Augusto financiou a construção de uma série de obras que valorizavam sua imagem, como o Fórum Augusto, como o professor mostrou, o Altar da Paz e um mausoléu para a família imperial. Aqui você tem um altar construído em 9 a.C., durante seu governo também, homenageando a deusa Pax, representando a Pax Romana, que daqui a pouquinho nós vamos comentar nessa aula ainda, do governo de Otávio. Olha o tamanho dessa construção para valorizar o seu governo. Olha que estratégia bacana. Não tem ainda televisão, ainda não existe rádio, ainda não tem sistemas de informações, de divulgações. Como que você valoriza seu governo? Arquitetura, construções grandiosas que valorizam seu nome. Olha que bacana. É com vocês, quais foram as principais obras que Otávio Augusto mandou construir para valorizar sua imagem? Altar da Paz ali, e teve uma também, aquela do Fórum. Qual que era aquele deus? Vamos ver quem ficou bem atento, daqui a pouquinho voltamos.
Voltei. Antes de mais nada, vocês lembram da história do Até Tu, Brutus? Pois bem, Otávio, que não marcou bobeira nem um pouco, já rapidamente, quando ficou sabendo que o Brutus tinha, como diz o outro, corrido de Roma, mandou uma equipe, um esquadrão, falou assim, eu quero que executem, que procurem esse cara e vinguem a morte do meu tio. Custou caro aquela história do Até Tu, Brutus. Vamos corrigir essa? Otávio Augusto financiou a construção de uma série de obras que valorizavam sua imagem, como o Fórum de Augusto, o Altar da Paz e um mausoléu para a família imperial. Muito bem. E agora vamos fechar com o nosso último conteúdo. Então, Pax Romana. Se entende que no governo de Otávio Augusto, agora já é Augusto, né, que ele é o primeiro imperador, vocês viram que foi um título recebido, inclusive, logo, ele exigiu que colocassem esse título, inclusive. Foi um governo de tanta estabilidade, conseguiu negociar com a plebe, você viu que ele distribuiu trigo, conseguiu a lealdade das legiões, do exército, que não era muito pouco, não era pequeno, como diz o outro, era mais de 300 mil soldados, um grupo geral de todas as legiões, né, se juntassem todos os soldados. Ele fez vários tipos de benfeitorias dentro do Império Romano, né, dentro da capital. Ele conseguiu apoio e uma certa estabilidade social, política e inclusive econômica, que nós chamamos esse período do governo dele de Pax Romana, que inclusive, segundo os historiadores, durou mais de 200 anos, são os 200 primeiros anos do Império Romano, de muita estabilidade. Isso é o termo que nós utilizamos, Pax Romana, como vocês estão vendo aqui, entre 31 a.C. até 235 anos, segundo o professor Pedro Paulo Funari. Então, por aí vem a origem da palavra pax, que está em latim, o certo seria paz, mas é a mesma coisa, romana. Durante esse período, cidades do Império ganharam estradas, teatros. É o melhor período, os 200 anos, como diz o outro, do Império Romano, que a galera voou, né? Bombou. Estradas, aquedutos, sistema de fornecimento de distribuição e fornecimento de água nas cidades. Novas conquistas, ele consegue expandir para o norte, né? Já conquistou o Egito, e assim vai então estabilizando o governo nesses 200 primeiros anos. Inclusive, no Teatro Romano de Marcelo, muitas construções artísticas, em amarelo os territórios da Roma República, e você consegue ver em rosa as conquistas de Otávio. Olha como é que ele já expandiu, já conquistou o Egito, que o professor Roberto explicou, expande para o norte da Europa. Olha aqui a Capadócia também, a parte acima ali da Síria. O Império Romano, no seu período da Pax Romana, chegaram na Inglaterra, que seria a Britânia. Pense o tamanho. Dominaram todo o norte da África, toda a Mesopotâmia. Todos os povos, então, professor, a Grécia está no meio aqui, totalmente dominada. Em sua extensão máxima, o Império Romano foi considerado o maior da Antiguidade e ia desde a Península Ibérica até a Mesopotâmia, segundo o professor Ronaldo Vanfas. As legiões mais poderosas, em tamanho de território, temos impérios maiores. Em tamanho, nessa região, ninguém conseguiu criar um governo desse tamanho. Claro que o Império Persa, por exemplo, se fosse colocar em tamanho, seria maior. Parte terrestre, né? Porque se você contar também o espaço do mar Mediterrâneo, as legiões mais poderosas guarneciam as mediações dos rios Reno e Danúbio. Como resultado desse período de tranquilidade, a economia se expande de tal maneira que o mar Mediterrâneo passa a ser chamado de Mare Nostrum. Próximas aulas vou comentar mais sobre isso. Explica o que foi a Pax Romana. Daqui a pouquinho voltamos, para a gente fechar a aula.
Voltei, galera. Vamos fechar a aula? Otávio Augusto inicia um período chamado Pax Romana de grande estabilidade política, econômica e social no Império Romano. Vamos fechar com vocês esse quiz. Com as conquistas, romanos passam a chamar o mar Mediterrâneo de que maneira? Mare Collectivium, Mare Nostrum, Lagoa Romana, ainda bem que não é, e Águas de Março. Claro, claro, letra A, B, C ou D. Isso! Vocês acertaram. Letra B, Mare Nostrum. Nosso mar, eles dominaram o mar Mediterrâneo. E o nome do sobrinho de Júlio César, que se tornou o primeiro imperador de Roma, ele é o nome, é o Marco Antônio? É o Crasso César? É o Otávio Augusto? Ou é o Caio Pompeu? Letra A, B, C ou D? Muito bem, claro que é o Otávio. Depois passa a se chamar Augusto. Fechamos, galera? Coliseu, segundo triunvirato, fechamos com a Pax Romana. Não percam a próxima aula. Exército, comércio e o triunfo e a apoteose. Como transformar Otávio Augusto num dos deuses do panteão. Fechamos? Abraço a todos vocês. Foco nos estudos, galerinha. Força, fé no coração. Até a próxima!